Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá, o PL Mulher, liderado por Michele Bolsonaro, reforçou em nota a decisão do Partido Liberal PL de proibir qualquer coligação com partidos de esquerda, citando preocupações com a situação na Venezuela. Para garantir a aplicação da medida, o PL Mulher está aceitando denúncias sobre coligações irregulares até 15 de agosto. As denúncias devem ser enviadas por e-mail com detalhes, como município, estado, partidos envolvidos, fotos e vídeos com data e nomes dos candidatos do PL. As denúncias serão analisadas e encaminhadas para as esferas partidárias responsáveis para as medidas cabíveis. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com. Até mais! Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas. Nacional 190. Sabia que você poderia estar divulgando a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento aqui no programa Nacional 90, o melhor programa de polícia do estado do Amazonas? Você pode divulgar a sua empresa, o seu estabelecimento, a sua drogaria, o seu açougue, a sua pizzaria e sua escola de cursos profissionalizantes. Eu garanto para você uma coisa, a sua venda vai crescer, vai subir igual balão. E olha, a nossa chefe do departamento comercial vai fazer um preço muito especial para você. Eu garanto que você vai ganhar muito dinheiro. É só ligar agora. 98465-7863. 98465-7863. Vem pra cá, vem divulgar aqui no Nacional 90 e você vai ganhar muito dinheiro. Bem-vindo ao Conversa Política, eu sou Álvaro Corado. Em um país de profundas desigualdades, só através de políticas sociais é que é possível promover saúde, educação e futuro para a maioria da população. Fomos ao extremo norte do Brasil, no estado de Roraima, para compreender como este desafio vem sendo enfrentado por lá. Um lugar onde as questões indígenas se misturam com agronegócio, com garimpo e com o maior fluxo migratório já registrado nos últimos 100 anos no Brasil. A maior parte dele, inclusive, formado por pessoas sem educação, sem emprego e sem nenhuma esperança. Como implementar essa ideia de sociedade mais justa, com oportunidades melhores para todos, garantindo qualidade de vida para essas pessoas que não conseguiriam ter se não fosse a mão do Estado? Quem nos explica essa engenharia social cheia de desafios diários é a titular da Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima, Tânia Soares. Por que a senhora é tão contra essa ideia de que a política social de Estado ela não é assistencialista? Porque são conceitos completamente diferentes. Uma ação assistencialista, ela é uma ação temporária, ela é uma ação, tem uma intenção imediata. Ela não tem ela tem intenção imediata no seguinte sentido: resolver uma situação considerada emergencial. Né? Então, ela não tem um sentido de continuidade.
ela não tem um sentido de mudar a vida daquela pessoa, de transformar a vida daquela pessoa com ações contínuas. Ela não tem um objetivo definido, né? E está longe de um conceito maior de política pública, de qualidade de vida, de transformação daquela pessoa, daquele sujeito que recebeu um benefício. Então, essa é uma grande diferença do que é uma ação assistencialista, algo imediato, temporário, sem uma intencionalidade no sentido de transformar a vida daquela pessoa, de garantir um determinado direito e ter uma consciência que o que está sendo feito é um direito. Já uma ação dentro de uma política de assistência social, ela é baseada em pressupostos, em legislação, ela é baseada numa construção, né, de várias finalidades vinculadas a direitos que são constitucionais. E quem executa deve ter essa consciência que aquela ação está direcionada, vinculada a um direito social que deve ser garantido, né, para esse sujeito de direito. A Constituição já diz isso, né, que todos nós somos sujeitos de vários direitos básicos, sociais, universais. Então essa é a grande diferença. E por que a senhora acha que hoje isso virou uma grande confusão? Virou, inclusive, motivo de ação, inclusive de órgãos de controle, né? Porque, pelo conceito que a senhora está descrevendo, os órgãos de controle deveriam compreender que aquela ação é uma ação de política pública garantindo um direito constitucional, ou seja, não há o que se discutir a partir desse princípio, né? E por que agora isso não é assim? Exatamente, Álvaro, porque é interessante essa questão do tempo que uma política pública existe como política pública, né? Infelizmente, as políticas sociais, elas foram reconhecidas como políticas públicas de uma forma muito recente, com a Constituição de 1988. Em 88. Então, são 35 anos. Né? Então, as políticas sociais sendo reconhecidas como políticas sociais. Então, antes da Constituição de 88, ela estava muito vinculada à caridade, né? Então, assim, fazer uma caridade, fazer uma ação assistencialista. Então, não existia essa história de ter uma ação voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade, em condições de pobreza ou em condições de abandono, como uma política pública. Era muito mais voltada pela história, a história antes de 88, aí nós temos que analisar todo um processo histórico do nosso Brasil, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, né? Nesse sentido. E aí teve que girar uma chave. Teve que mudar um paradigma, só que esse paradigma foi mudado por meio da nossa Constituição, mas que ficou muito na mente, na cultura das pessoas. E algo que eu, como gestora de política pública, eu vejo que às vezes determinadas pessoas assumem cargos de gestão pública, assumem cargos como agentes públicos em qualquer cargo ou função. Assume, mas não compreendem exatamente qual é o seu papel como agente público. Agora, dentro dessa perspectiva, eu queria que a senhora analisasse, por exemplo, para a gente deixar claro para as pessoas, a questão da cesta básica, por exemplo, ela é assistencialismo ou ela é uma política pública? A cesta básica, ela é uma política pública, ela é um benefício eventual de duas políticas públicas, no mínimo. A proteção social ela está vinculada à proteção à vida, né? A proteção à vida. E é uma outra política de segurança alimentar e nutricional. Então, a cesta básica, a cesta de alimentos, ela tá dentro de duas grandes políticas públicas. E essas duas grandes políticas públicas, elas têm como finalidade garantir o mínimo de uma dignidade, de uma vida digna, né? Que é o direito à alimentação. Então, a alimentação, ela é um direito, né?
acessar alimentos, ter alimentos é um direito básico. É o direito mais básico de todos os demais direitos. E é constitucional. Está na Constituição, está lá no artigo 227, né? Artigo 5º, artigo 6º, artigo 227. Antes da Constituição, que é de 1988, esse direito já está garantido lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. Então, e eu sempre digo que antes de todos os direitos construídos pelo homem, existe um direito divino. E esse direito divino, ele não tem, ele é muito anterior a qualquer lei estabelecida pelo homem, entendeu? Então, eu sempre digo, queremos garantir o direito ao trabalho. Trabalho é um direito. É um direito. Saúde é um direito. Educação é um direito. Segurança pública é um direito. Agora, para garantirmos o acesso a esses direitos, ou garantirmos os direitos como eles são estabelecidos, nós precisamos primeiro garantir aquele que é mais básico de todos, que é o direito à alimentação. Eu estive numa reunião com vários secretários de trabalho, né, de vários estados. E lá nós estávamos conversando e discutindo empregabilidade, trabalho, enfim, qualificação profissional. E aí teve uma pessoa que disse assim, um secretário, não, mas como? Nós estamos aqui falando de trabalho, mas as pessoas não querem trabalhar. As pessoas ganham benefícios, ganham cesta básica. E aí eu, como secretária de assistência social, eu tive que fazer essa reflexão para o meu colega, né? Porque para um trabalhador trabalhar, ele tem que ter, no mínimo, barriguinha cheia. O saco vazio não se firma em pé, né? Então, vamos pensar, vamos proporcionar, e a gente faz isso, né? Qualificação profissional. Como que você vai ficar 4 horas numa sala de aula, seja um adulto, uma criança, se ele está de barriguinha vazia? Não tem como. O nosso organismo, ele não funciona se nós não tivermos um mínimo de alimentação dentro desse organismo. E é interessante... Não funciona. Isso é interessante o que a senhora está falando, porque é interessante como essa questão do alimento, ela foi tão politizada que, no meu entendimento, ela ficou com uma imagem negativa. Exatamente. Quando, na verdade, essa sua reflexão mostra o seguinte, todo mundo precisa comer. Todo mundo. A ciência diz isso. O nosso organismo, para que ele possa funcionar de forma plena, ele tem que ser alimentado. O organismo ele tem que ser alimentado de forma adequada, que inclusive é uma questão da política de segurança alimentar e nutricional. Olha quando a gente coloca e nutricional. Então, qual é a questão? Tem que alimentar, mas esse alimento ele tem que ser nutricional. Porque o nosso organismo, cada parte do nosso organismo, ele requer nutrientes diferentes. Diferentes, né? Para que o organismo possa se desenvolver fisicamente, o nosso cognitivo, né? O nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento cognitivo, a nossa saúde, a nossa imunidade. Então, quer dizer, é uma vida que precisa ser alimentada. E esse alimento é um alimento, gente. Então, você está entendendo a reflexão que a gente faz? Sim. E por que as pessoas conseguem e conseguiram desvirtuar, né, qual é o conceito de uma cesta básica? Qual é o conceito de você ter uma cesta básica como uma garantia da vida, como o direito mais básico de todos. Esqueceram isso, né? A verdade Não, esqueceram, porque eu sempre digo, faz parte das políticas, faz parte de uma política social, é uma garantia de direito, de proteção social, é uma garantia de segurança alimentar e nutricional, é uma política legítima, é legítima. A senhora está... Quanto tempo no cargo já aqui em Roraima? Como secretária de Proteção Social e também de Trabalho e Segurança Alimentar, entre outras políticas públicas, eu estou há 5 anos. Nesses 5 anos,
Dá para ter uma ideia de quantas, se tem muita gente com fome, tendo essa necessidade em Roraima, no estado como um todo? Olha, o mundo como um todo, principalmente pós-pandemia, né? Então, houve um agravamento da fome no mundo, né? Na verdade, existem mais pessoas do que comida no mundo. Isso é uma realidade, é um fato, né? Eu sempre digo que o maior desafio de qualquer governo, de qualquer país, de qualquer lugar do mundo, é exatamente alimentar a sua população, né? Tem que alimentar a sua população. Então, hoje, cerca de 146 milhões de pessoas passam fome, cerca de 3 milhões de crianças nesse exato momento estão passando fome, ou não comem absolutamente nada, ou tem no mínimo uma única refeição que não é nutricional. Então, é o Brasil, Roraima, os outros não países... Não tem bom, né? Aquela história. Não tem. Até porque existe uma desigualdade muito acentuada no mundo, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ainda existe esse alto nível de desigualdade social, né? Nessa perspectiva da desigualdade, que eu acho que é uma coisa interessante da gente conversar também, a senhora acha que as secretarias como essa que a senhora administra, elas só existem em virtude dessa desigualdade, ou em qualquer país, ainda que ele tenha um nível de mais equilibrado de vida entre as pessoas, ainda é necessário ter políticas sociais? Sim, porque as políticas sociais, elas são muito amplas, né? Então, são políticas que têm como finalidade diminuir a vulnerabilidade das pessoas, porque sempre vão existir pessoas que estarão num nível menor de poder aquisitivo, por exemplo. Porque a vulnerabilidade, ela não é estabelecida somente pela ausência do poder aquisitivo, pela ausência do poder econômico. Eu vou dar um exemplo para você. Criança. A criança, pela sua própria condição, né, biológica, de faixa etária, ela é um sujeito em situação de vulnerabilidade. Sim. O adolescente, em situação de vulnerabilidade. O idoso ele pode ter um alto poder econômico. Mas o idoso, pela condição de ser um idoso, né, com todos aqueles comprometimentos naturais da própria idade, ele é uma pessoa em vulnerabilidade. Ah, não, quem é vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. Em algum aspecto? Em algum aspecto. Ou porque somos crianças, ou porque somos adolescentes, ou porque somos idosos, ou porque mulher, independente da sua classe social, econômica, da sua escolaridade, hoje a mulher é um dos sujeitos mais vulneráveis diante que ela está sujeita a múltiplas violências, né, por viver ainda numa sociedade machista, né? Então isso nos torna vulneráveis, porque a cultura de uma determinada sociedade, essa cultura machista da sociedade de um modo geral, nos torna vulneráveis a esse comportamento. A senhora falando assim, amplia muito a competência da sua secretaria, né? Me Sim. parece que acaba que a secretaria responsável pela política social, ela acaba tendo, vamos dizer assim, uma participação em cada segmento. Sim. Ali, né? Atualmente, nós executamos 15 políticas públicas. Executamos políticas sociais, de modo geral. E aí as políticas sociais, elas vão sendo segmentadas, né, de acordo com o perfil, de acordo com... Por exemplo, nós temos a política pública que é executada da primeira infância, que é, né, a primeira infância, que são de 0 a 6 anos, o público-alvo. Nós temos uma política, a da juventude, que é de 15 a 29 anos, que é o que conceitua como jovem, é aquela faixa etária da população de 15 a 29 anos. E tem algo bem interessante que eu acho que poucos conhecem, que Roraima é o estado mais jovem do país. É mesmo? 47,5% da população do estado de Roraima está abaixo de 29 anos. Nossa! E isso é muito desafiador. É desafiador para o Estado, porque
Se você imaginar, Álvaro, que quase 50% da nossa população, né, está abaixo de 29 anos, e aí dentro desse percentual existe mais ou menos de 30% a 32%, que é a população concentrada em crianças e adolescentes. Você imaginou? Então, assim, é um estado extremamente jovens, mas tem uma parcela muito grande de pessoas que ainda não estão dependem exclusivamente. Dependem exclusivamente, né, do poder público. Entendi. Né? Então, porque é uma população que ainda não está na faixa etária produtiva de trabalhar, de estar no mercado de trabalho. Bom, e isso norteou? Isso norteia, vamos dizer assim? Totalmente. Então, assim, olhar a população, né, enxergar o perfil. Nas políticas sociais, a gente chama de você olhar os territórios. Né? A gente precisa mapear os territórios, mapear os perfis, entender esse retrato da população, porque a partir desse diagnóstico, a partir desse mapa, se define as políticas públicas, né? Porque senão elas não são assertivas. Sabe quando você... E como é que é feito isso, secretária? Pesquisa, vocês têm levantamentos constantes? Sim. Como é que funciona isso na prática? Então, quais são os dados que nós trabalhamos de forma assim... constante, né? Que é quase que uma Bíblia, assim, para nós, de você estar o tempo todo consultando. Os dados do IBGE nos traz um grande raio-x da nossa população, né? E ali demonstra, né, faixa etária, moradia, demonstra gênero, demonstra cor, raça, etnias, né? Então, o IBGE, ele é um grande... uma base. Estatística, Também nós temos dentro do viés da assistência social, a política de assistência, ela tem um tripé. A proteção social, a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Então, a assistência social, ela é composta dessas 3 dimensões. Certo. A proteção social, né, que se divide entre proteção básica e especial. A básica é aquela que é um processo mais preventivo, né, de você pensar ações para prevenir determinado problema. E essa prevenção passa pela família. Então, o principal elemento de trabalho da proteção básica, por exemplo, é a família. Porque a vulnerabilidade, ela começa a partir da estrutura da família. Isso é uma coisa tão interessante, é tão bonita a gente imaginar o quanto a família é importante. Aliás, nos dias de hoje, inclusive, é um desafio. É, né? Um desafio. Porque existe uma força impressionante para tentar fazer com que a juventude não valorize mais esse conceito familiar que a gente conhece. Então, mas o conceito familiar, mas não é o conceito familiar tradicional. Isso já avançou muito. Quando a gente fala família, é aquele grupo de pessoas que estão unidas por vínculos afetivos, né? Mas tem uma organização, é isso que eu quero dizer. Tem uma organização. Não falo da família tradicional. Não, aquela pai, mãe, filhos. Eu digo a questão da obediência entre aquelas pessoas, da relação afetiva que existe, né? Exatamente. Aí tem essa questão, então a proteção básica, ela tem essa finalidade, né? De não permitir que a família rompa os seus vínculos. Porque a partir do rompimento dos vínculos, a partir da não função da família, que é o primeiro núcleo cuidador do ser humano, do sujeito, é a família, né? Aí tem esse processo. Aí vamos para a proteção especial. Tá, mas antes de a senhora passar para a proteção especial, eu queria que a senhora me dissesse como é que está essa questão aqui em Roraima. Como é que a senhora tem percebido essa questão do núcleo familiar aqui? Isso está bem organizado? Ou realmente há uma necessidade de estar se realimentando toda vez com informações, essas pessoas, para que
não haja, vamos dizer assim, esse rompimento? O próprio contexto atual da vida, né, do século, né, da conjuntura que nós vivemos, existe uma fragilidade, sim. Né? O núcleo familiar ele tá fragilizado. Né? A sociedade tem fragilizado esse núcleo familiar em relação a vínculos, em relação a família, os membros da família cuidar uns dos outros por uma questão, não tem mais tempo, a tecnologia é algo realmente incrível, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a questão do celular, por exemplo, é um ponto que a gente conversa muito, né? O celular distanciou muito as pessoas umas das outras, a questão do trabalho também, né? Todo mundo trabalha muito e tem pouco tempo de ficar em casa, na família, né? Então a dinâmica da vida acabou fazendo com que as pessoas se deixassem levar pela tecnologia, pela dinâmica da vida, pelo dinheiro, pela vontade, então, enfim. Então esse é um processo que precisa de cuidado. Que precisa de cuidados. Olá! O Ministério Público do Amazonas, através da Promotoria Eleitoral da 9ª Zona, em Tefé, emitiu recomendação para evitar propaganda eleitoral antecipada antes de 16 de agosto. A medida visa garantir igualdade entre os candidatos, limitando a divulgação de pré-candidatos a convenções partidárias e comunicação interna. Exceções são permitidas para encontros e congressos fechados, custeados pelos partidos. Descumprimentos podem levar a ações por abuso de poder econômico e possíveis sanções eleitorais. O MPAM também fez recomendações semelhantes a partidos de Atalaia do Norte, Amaturá e São Paulo de Olivença. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com. Até mais! Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas. Nacional 190. Sabia que você poderia estar divulgando a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento aqui no programa Nacional 90, o melhor programa de polícia do estado do Amazonas? Você pode divulgar a sua empresa, o seu estabelecimento, a sua drogaria, o seu açougue, a sua pizzaria e sua escola de cursos profissionalizantes. Eu garanto para você uma coisa, a sua venda vai crescer, vai subir igual balão. E olha, a nossa chefe do departamento comercial vai fazer um preço muito especial para você. Eu garanto que você vai ganhar muito dinheiro. É só ligar agora. 98465-7863. 98465-7863. Vem pra cá, vem divulgar aqui no Nacional 90 e você vai ganhar muito dinheiro. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial. 98465-7863. Bom, a gente falava desse tripé, e nesse tripé a questão do cuidado, né? Familiar, do núcleo familiar, mas tem um cuidado especial. O que seria? Tem a proteção especial. Proteção especial. A proteção especial. A proteção especial dentro da política de assistência social é aquela proteção destinada às pessoas que tiveram várias violações de direitos. Então,
quais são as violações de direitos que são muito comuns dentro desse processo, né? Principalmente as crianças e adolescentes. E aí o Estado ele tem que proteger essas pessoas. Proteger as crianças, os adolescentes, proteger as mulheres, proteger os idosos, proteger as mulheres vítimas de violência. Então, a proteção especial, ela é dita como de média ou alta complexidade. Então, essa proteção, porque houve uma violação de direitos. As crianças ou foram violentadas, abusadas, negligenciadas, abandonadas, né? Então, é onde nascem aquelas redes de proteção que chamam? A rede de proteção ela é necessária, né? Porque existe uma incompletude institucional. Certo. As instituições elas têm essa dimensão de incompletude. Atua num determinado num determinado pedaço. Né? E aí você tem a partir dali, ela precisa contar com uma outra instituição. Entendi. Né? Que é uma característica da política pública, é a tal da intersetorialidade. Né? Então, não existe nenhum setor, nenhuma política pública que é plena. Sim. Que vá do início ao fim do problema. Não. Né? Até porque o ser humano ele é um sujeito holístico. Né? Então, o ser humano ele é um sujeito holístico, então ele requer necessidades diversas, né? Educação, saúde, segurança, alimentação, entendeu? Nós somos holísticos. Então, nenhuma política pública ela se basta para dar esse direito na sua forma mais plena necessária para a garantia daquela vida. Né? Então, a proteção especial, só voltando na sua pergunta, a proteção especial por isso que ela fala, ela é especial, porque ela vai tratar, ela vai buscar garantir direitos àquele sujeito que já passou ou passa por uma violação de direitos. E aí o Estado assume essa responsabilidade. O poder público, de uma certa forma, tira do seio familiar e assume a tutela. Aí onde surge o conceito da preservação da vida. Preservação da vida. Aí onde surge dentro da assistência social as unidades de acolhimento. Por exemplo, nós aqui da Secretaria, nós temos 5 unidades de acolhimentos. Nós temos uma unidade de acolhimento de crianças, né? Nós temos 2 unidades de acolhimentos de adolescentes. Nós temos uma unidade de acolhimento chamada Casa Lar, que ela foi implantada de forma específica para adolescentes migrantes. Nós temos uma unidade de acolhimento de mulheres vítimas de violência ameaçada de morte. Entendeu a diferença? Sim. O Estado assume a responsabilidade pela vida daquela pessoa. Agora, hoje, estatisticamente, dessas violações todas, quais são as que mais preocupam vocês aqui em Roraima? As mais preocupantes em Roraima e no Brasil como um todo... Não que as outras não sejam importantes, para deixar claro. Não, eu gosto sempre de enfatizar, porque às vezes dá essa impressão, não é em Roraima. Não é em Roraima. Né? Porque acaba que se replica. Ela vai replicando em todos os estados. Olha, interessante. Né? Então, uma das maiores violações de direitos que acontece nesses últimos tempos é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. É algo assim absurdo. É mesmo. É algo fora do comum. E é terrível, né? Porque é contra um ser, como a senhora vulnerabilidade. Vulnerável, né? Naturalmente vulnerável, né? Não, naturalmente vulnerável. Naturalmente vulnerável, as crianças... Por isso que eu falei para você, independente de classe social, independente de poder econômico, né, as pessoas, elas são vulneráveis, nós somos vulneráveis, né? E claro, umas mais, umas menos, isso aí é a vulnerabilidade, por isso a questão do conceito da vulnerabilidade, não é só a ausência do poder aquisitivo. Então, a questão da violência sexual é algo
extremamente presente. A gente não presente. consegue visualizar, secretária, uma conexão desse problema com a questão do núcleo familiar? Sim, porque o primeiro núcleo que precisa proteger essa criança, esse adolescente, é a família. Se não está funcionando bem... Mas o maior percentual de violação de direitos nesse sentido da violência sexual acontece dentro do próprio núcleo, né? Porque o conceito da família está todo esfacelado. Está todo esfacelado. Então, por exemplo, está em torno de 80% a 87% das crianças e adolescentes que sofrem violência sexual acontece dentro da própria casa. Ou no entorno da sua casa. Ou é o pai, ou é o irmão, ou é o tio, ou é o primo, ou é o vizinho, né? Muito triste isso. É muito triste. Eu estive semana passada em Brasília para conhecer um centro de atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que nós estaremos também implantando aqui em Roraima, né? Então eu fui conhecer em Brasília esse centro para ver como é que funciona e para pensar o nosso, né? Como implantar o nosso no estado. E eles existem por quê? Pelo alto índice de violência sexual a crianças e adolescentes. Sim. Né? Então, estruturar um equipamento para que esse equipamento possa acolher, proteger essa criança, esse adolescente, né, dos seus violadores. Claro que isso tem que construir toda uma rede de proteção, né? Não é só a política social que vai proteger. Isoladamente. Aí, né? Não, porque aí é onde entra o sistema de garantias de direitos. E esse sistema de garantias de direitos, aí tem todo o poder do judiciário. Aí entra toda a Ministério Público. Polícia, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria. Aquelas varas especializadas. As varas especializadas. Aí entra todo o sistema judiciário compondo essa rede de proteção. Mais uma vez, para você ver a complexidade do efeito que uma família desestruturada causa, né? E aí eu vou voltar... Olha o tamanho do problema que isso causa, né? Que isso causa. Em algumas situações, aí você entra no efeito do nível de pobreza. É claro que também não significa que somente as pessoas que estão num nível de pobreza que sofrem violência sexual. Também não é isso. Alguma. Né? Mas nós temos que considerar que a condição da miséria, da pobreza, né? Ela colabora. Vamos dizer assim. Ela tem ali uma participação muito grande, né? Muito grande. Nós fizemos uma pesquisa um tempo atrás, por exemplo, e aí eu acho que você vai concordar conosco. Por exemplo, o trabalho infantil. Quando uma criança deixa de estudar, motivada por essa família, mas a família é motivada pela ausência de quê? Quando coloca uma criança para trabalhar, ao invés de colocar essa criança na escola, brincar. Eu tenho um vínculo, né, também, né? Então, mas quando a criança sai de casa para trabalhar, o que ela busca nesse trabalho dela, nesse trabalho infantil? A questão levar o quê? Dinheiro, o sustento para a família. O sustento para a família. Sim. Levar a comida para a família. Sim. Olha a questão da comida novamente, a questão da alimentação. Volta para a questão da alimentação. Volta para a questão da alimentação. E aí, conversando com algumas adolescentes que fazem programas, né? A questão da prostituição na adolescência, gravidez. O que acontece? Que é uma consequência, Que é uma consequência, né? Qual é a primeira finalidade ao buscar uma situação dessa, né? De prostituição, enfim, tá? Esse tipo de trabalho. O que foi que motivou? A ausência da alimentação. É buscar o sustento para a família, né? Então, tudo gira em torno daquele direito mais básico, que é... Ou seja, voltamos para a discussão do alimento. Voltamos para a discussão do alimento. Isso. Aí o outro elemento desse tripé, a vigilância socioassistencial, que é exatamente aquela política de identificação de territórios, de indicadores, de fazer o raio-x, de fotografar, de
entender a realidade. Ou seja, é o estudo, o dado. É o estudo, é o dado, é a identificação, que tem muito a ver e tem que estar conversando com todos os dados do IBGE, com todas as estatísticas, né, para identificar territórios. Por exemplo, nós temos o estado de Roraima, os 15 municípios. Então, nós temos que olhar, por exemplo, a nossa intervenção enquanto política social ou outra política, por exemplo, não importa, saúde, educação, segurança, enfim, nós temos que olhar onde essa política ela é mais necessária. Qual é o território, qual é o local, qual é a população, né? Isso é fazer política séria, política pública, executar política pública de forma séria. Ou seja, você é a não fundamentação de tudo que você vai fazer. É tudo que a gente vai fazer. Então, você não vai chegar assim e dizer, vou desenvolver uma ação de forma aleatória. Não, se você desenvolver uma ação, um programa, uma política pública de forma aleatória, a gente não vai estar fazendo aquela discussão da equidade. Você vai ter que exatamente focalizar. Você vai estar gastando esforço numa coisa que energia, talvez não tenha, não atenda nenhuma quantidade considerável de pessoas. E não resolve o problema. E não vamos resolver o problema. É a ausência da eficiência, da eficácia e da efetividade. E como é que hoje vocês trabalham isso aqui, esse tripé, esse pé do tripé? Porque nós temos um setor, né, uma coordenação de vigilância socioassistencial, que é a nossa amiga Rose, que é a gestora dessa coordenação, e aí ela vai identificando os territórios, vai mapeando os territórios, né? E como é que a gente faz esse mapa dos territórios, por exemplo? É claro que a gente lança mão de várias bases de dados. Já falei, uma é o IBGE, o outro é o Cadastro Único, porque para as políticas sociais, a primeira base de dados é o CAD Único. O que é o CAD Único? É um grande cadastro, né, que as famílias que estão nessa condição de vulnerabilidade, de risco social, aquelas famílias que precisam acessar alguns direitos que sozinhas elas não conseguem. Bolsa Família, por exemplo, né, que é o mais comum aí. Aí o que acontece? Essa é uma estratégia muito inteligente das políticas sociais. Como que você vai enxergar essa população que às vezes ela está invisibilizada? Como? Por meio do cadastro. E aí o cadastro é uma pesquisa profunda, né, para mapear todos os elementos daquela população. E aí, a partir do cadastro, a gente vai analisando esse cadastro. A gente consegue mapear quantas crianças, quantos adolescentes, quantos idosos, qual é a remuneração dessas famílias, se é que tem ou não tem, onde é que elas moram, moram em casa, é alugada, moram na rua. Então, é um cadastro que nos dá muitas informações. E aí, então, a gente lança a mão desse cadastro, busca as informações e a gente consegue identificar os territórios, onde é que elas estão, qual é o nível de vulnerabilidade. Para a assistência social, a pobreza tem 3 níveis: extrema pobreza, pobreza e baixa renda. Como que a gente consegue mapear esses 3 níveis? Nós temos como base o salário mínimo. Certo. Né? A gente tem como referência para mapear o nível de poder aquisitivo ou de capacidade financeira para que essa família possa ter um mínimo de dignidade. Então, a gente utiliza o salário mínimo como uma referência. Um salário mínimo, 2 salários salário mínimo. Né? Mas aquela antes, medida, né? Isso a partir da baixa renda. A extrema pobreza, ela é aquele núcleo familiar que tem uma per capita de até R$218. Né? Então, Nossa, como? Até R$218. Então, a família ganha um salário mínimo, são 10 pessoas. Você divide aquele salário mínimo por 10, você vai ter a per capita, e ali vai dizer assim, não, se ela tem até R$218 cada membro por família para sobreviver durante um mês,
ela está na extrema pobreza. Pronto, é o primeiro perfil. Aí depois, aí a gente vai, R$219, por exemplo, ela já sai do perfil da extrema pobreza. Aí a gente faz um intervalo de 219 até meio salário mínimo, né? Ela está na pobreza. E se ela ganha a per capita meio salário mínimo, ela já está na baixa renda. Então, as políticas sociais, elas têm isso como referência. Certo. Né? Hoje, atualmente, por exemplo, você falou da Bolsa Família. Certo. Né? Então, dentro da política social, ninguém pode ter uma per capita inferior a R$600, que foi estabelecido, né? Porque vai sendo estabelecido. Então, foi estabelecido que os R$600. A partir dos R$600, o Bolsa Família trabalha com essa estatística dos 600. Aí, dependendo da composição do núcleo familiar, ele poderá acessar, por exemplo, até R$1.400, que depende da quantidade de membros, né? De membros. Por que isso é importante a gente entender? Exatamente para poder tirar aquela família da extrema vulnerabilidade. Então, a gente vai fazendo os cálculos. E isso vai se tentando trabalhar com equidade para diminuir a desigualdade, entendeu? De baixo para cima. Entendi. Agora eu queria lhe fazer uma pergunta exatamente nessa perspectiva, porque eu já vi uma discussão em torno das pessoas que recebem o Bolsa Família. Há quem defenda que a família que recebe Bolsa Família não pode trabalhar, que era inclusive um critério. Acho que no governo passado criaram o outro critério. Não, você tem que ter um período e depois você tem que trabalhar. Isso. O que a senhora defende? O que a senhora acha como política pública essa exigência ou não ou pelo menos num determinado tempo, a pessoa ter que buscar uma oportunidade de trabalho? Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá! O Departamento de Estado dos Estados Unidos contestou a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho, reconhecendo Edmundo González como o verdadeiro vencedor. A nota destaca falhas e irregularidades no processo eleitoral e critica a diplomação de Maduro antes do término da apuração dos votos. Os Estados Unidos parabenizaram o povo venezuelano pela participação e congratularam González por sua campanha. Um comunicado pede uma transição de poder pacífica e a liberação imediata de líderes da oposição presos. Também questiona a credibilidade do Conselho Eleitoral Nacional, CNE, e rejeita as alegações de Maduro contra a oposição, enfatizando o apoio ao restabelecimento das normas democráticas na Venezuela. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com. Até mais! Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas.
Nacional 190. Sabia que você poderia estar divulgando a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento aqui no programa Nacional 90, o melhor programa de polícia do estado do Amazonas? Você pode divulgar a sua empresa, o seu estabelecimento, a sua drogaria, o seu açougue, a sua pizzaria e sua escola de cursos profissionalizantes. Eu garanto para você uma coisa, a sua venda vai crescer, vai subir, vai subir, vai subir igual balão. E olha, a nossa chefe do departamento comercial vai fazer um preço muito especial para você. Eu garanto que você vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. É só ligar agora, 98465-7863. 98465-7863. Vem pra cá, vem divulgar aqui no Nacional 90 e você vai ganhar muito dinheiro. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial. 98465-7863. Olá! O deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, recebeu oficialmente o apoio do Partido Republicanos. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, 1º de agosto, após um encontro com candidatos a vereadores do Republicanos e contou com a presença do presidente do partido no Amazonas, deputado federal Silas Câmara. Segundo Câmara, a decisão foi democrática, refletindo a escolha da maioria dos 42 candidatos a vereadores do partido. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com. Até mais! Eu já vi uma discussão em torno das pessoas que recebem o Bolsa Família. Há quem defenda que a família que recebe Bolsa Família não pode trabalhar, que era inclusive um critério. Acho que no governo passado criaram o outro critério. Não, você tem que ter um período e depois você tem que trabalhar. Isso. O que a senhora defende? O que a senhora acha como política pública essa exigência ou não ou pelo menos num determinado tempo, a pessoa tem que buscar uma oportunidade de trabalho? Sim, o Bolsa Família é um programa, é uma política de transferência de renda, que é legítima. Sim. É legítima. E a finalidade do Bolsa Família é exatamente garantir o mínimo... A tal da comida lá. O tal da comida. Essa é a finalidade maior do Bolsa Família, é a garantia da alimentação, da sobrevivência imediata daquela família. Né? Qualquer transferência de renda é assim. Então, o que acontece com relação a isso? Não pode ser só a transferência de renda dissociada de outras políticas de superação desse nível de pobreza. Porque senão a pessoa não sai nunca dali, né? Não sai. Né? Então, o Estado, o poder público precisa criar outras estruturas para fazer com que essa pessoa, essa família, ela possa cada vez mais ou cada vez menos depender daquela transferência de renda, porque ela não é, eu vou receber e vou ficar a vida inteira. A proposta não é essa. A proposta é um atendimento emergencial necessário para que ela possa ter um mínimo de capacidade para passar por outros processos de superação da pobreza. Formação, de qualificação profissional, emprego, trabalho, educação, saúde,
né? É lógico que quando uma família ela está na extrema pobreza, ela não consegue garantir o mínimo que é a sua alimentação, ela vai impactar na educação, ela vai impactar na saúde, ela vai impactar de forma negativa na segurança pública. É o que nós falávamos, né? Falta comida. Eu vou para a prostituição, falta comida, aumenta o nível de violência, falta comida. A criança deixa de estudar e vai trabalhar, o trabalho infantil. Não é isso? É isso mesmo. É isso. Bom, aí vamos voltando. Álvaro, do tripé. Isso. Já falamos da vigilância, né? Certo. E também, de uma certa forma, falamos do sistema de garantia de direitos, que aí entra toda uma estrutura. Que seria o final dessa estrutura. Da construção da rede, né, com os vários atores institucionais, vários atores sociais, para poder proteger aquele sujeito de direitos, né? Agora, eu queria a sua visão, né, dessa estrutura, vamos dizer assim, social, que ficou muito claro para mim que é muito mais profunda e muito mais significativa do que você reduzir isso a um assistencialismo, porque aí você entende que, na verdade, o papel do Estado, na verdade, é esse, né? É ele ser essa mão que sustenta aquela parcela da população que precisa efetivamente, exatamente, né? Ou não. Quer dizer, aquela parcela da sociedade que está num processo de vulnerabilidade maior. Que não é uma necessidade só, né? Mas é a vulnerabilidade muitas vezes normal, né? Natural dele. Natural. É o caso da criança. É o caso da criança, é o caso da mulher. Da mulher. Que sofre uma violência doméstica, independente da sua escolaridade, poder econômico, da condição social, ela sofre violência doméstica. Então, ela já, ao sofrer a violência, ela já está numa condição de vulnerabilidade e, muitas vezes, pela própria cultura, pela nossa sociedade, que é uma sociedade ainda muito machista, então, a mulher ela já é vulnerável, infelizmente, pela condição, muitas vezes, não porque ela é mulher, porque a nossa condição de ser mulher não nos torna vulnerável, mas socialmente, historicamente, esse machismo estrutural que ainda existe, enfim, acaba nos tornando vulneráveis diante de posturas e comportamentos e cultura estabelecida, né, como machista. Bom, nessa perspectiva, dentro de tudo isso que a gente compreende agora, né, da ação social, o que a senhora acha que é preciso mudar na cultura da sociedade para a gente, vamos dizer assim, acabar com esse preconceito da atuação do serviço social, da assistência social, né? Porque me parece, muitas das vezes, que a visão desse trabalho, e aí eu falo isso de uma forma mais ampla, é uma visão preconceituosa também, porque parece que se reduz muito a essa ideia do assistencialismo. Exato. Não há uma percepção dessa complexidade toda, né? O que falta? O que falta? Primeiro, eu acho que tem que ter um esforço amplo de todos nós, de tirar uma venda nos olhos e começar a olhar o ser humano de uma forma diferente, sabe? Olhar o ser humano dentro de um respeito, né? De uma valorização da vida, né? De olhar o ser humano como um sujeito que precisa de cuidados. Todos nós precisamos de cuidados. Se eu começar a falar aqui para você, que algumas pessoas até me interpretam mal quando eu disse até para você antes da nossa entrevista, né? Existem as leis do homem. Temos a Constituição, que é uma Constituição cidadã, é uma Constituição cheia que nos tornou sujeitos de direitos de forma legítima, né? Enfim. Ninguém nos dá, né? A gente já nasce com, né? A gente já nasce com esses direitos que devem ser garantidos por meio das políticas públicas, do poder público. Existe uma Constituição divina, a Constituição de Deus, né? Para mim, eu digo assim, meu Deus, Deus nos permite
viver nessa vida terrena, para a gente fazer o exercício do amor ao próximo, o exercício de cuidar uns dos outros, né? Então, para mim é isso. Infelizmente, né, como o ser humano ainda não entendeu qual é o nosso papel nesse mundo aqui, né, que cuidar uns dos outros, fazer o exercício do amor incondicional, né? Então, o homem começou a construir leis, estabelecer situações para que as pessoas possam entender isso, né? Mesmo assim, não se entendeu ainda. Tem a Constituição, tem a Declaração dos Direitos Universais, tem outros... Não é falta de lei. Não, né? Não é falta de lei. Tem o Estatuto da Criança, tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Juventude, entendeu? Tem vários estatutos que regem sobre os direitos. Você está dizendo, da na população, prática, é o seguinte... Que não... Mas as pessoas não colocam isso na prática. Então, existe um lado da consciência humana, né, que está se perdendo, né? Eu penso que está se perdendo. Avança a tecnologia, avança a ciência, mas o sujeito, enquanto ser humano, de uma forma humanizada, ela está começando a se perder, né? Não tem aquele ditado, as pessoas valorizam mais os objetos do que as pessoas? É um pouco disso. Há uma valorização demais aos objetos, mas não às pessoas. Então a gente está perdendo aquele lado humano do ser humano, né? E tem que voltar, nós temos que construir uma sociedade de paz, para a paz, né? Isso é uma boa mensagem, temos né? Que e uma boa resgatar. reflexão também, né, secretária? Acho que é importante a gente, em algum momento da vida, deixar as diferenças ideológicas de lado e entender que todos nós somos seres humanos. Temos que voltar e vivemos no mesmo planeta, Exatamente. Dividimos as mesmas dores, os mesmos objetivos comuns, macro, né? Que é a existência, a nossa própria existência, é a capacidade das pessoas terem acesso, né, a alimentos e etc. Coisas que a gente foi perdendo de fato. Eu queria agradecer, secretária, pela disponibilidade de nos atender, o papo foi excelente, né? Fiquei realmente impactado aqui pela visão macro do trabalho social, né? Da importância que essa visão mais macro tem que existir numa gestão pública, né? E a gente também dissipar alguns conceitos, né? Que são, na verdade, bem equivocados, né? Do trabalho da assistência social, né? Do trabalho Exatamente. Das políticas públicas sociais. Obrigado. Exatamente, Álvaro. Eu que agradeço, eu estou super feliz, me senti honrada em estar participando desse bate-papo com você e ter a oportunidade de publicizar, divulgar, difundir algo que é tão... né, é visto de uma forma tão preconceituosa ou desvirtuada em relação a qual é o trabalho das políticas sociais, né, que nós, gestores de políticas sociais, nós fazemos exatamente, nós estamos ali como agentes públicos de garantias de direitos, né, cumprindo e executando políticas públicas verdadeiras, legítimas, né, que tem todo um arcabouço legal, de fundamentos, de ciência também, né? Também de ciência. Não é algo assim de forma aleatória, né? Não é aleatoriamente, não é algo assim dentro de um sentido de politicagem. Oportunistas. Né? Então, eu de verdade, eu me sinto às vezes assim... Eu fico muito angustiada quando eu vejo pensamentos que vão contrários, né? Contrários a políticas verdadeiras, né? Políticas públicas verdadeiras. E você está me oportunizando a esclarecer tudo isso. Para mim também é um prazer. Obrigado. Eu agradeço de coração. Obrigado. De verdade. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com.
com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar